Os Gremlins conquistaram o público nos anos 80 com sua aparência peculiar, comportamento caótico e uma história envolta em mistério e sátira. Mas por trás das risadas e sustos do cinema, há uma origem muito mais antiga, marcada por mitos, guerras e simbolismos profundos. Neste artigo, exploramos de onde vieram os Gremlins, como se transformaram em ícones da cultura pop, e curiosidades surpreendentes que poucos conhecem. A origem: criaturas da guerra. Muito antes de invadirem as telas de cinema, os Gremlins já habitavam o imaginário popular. Acredita-se que sua origem remonta à Segunda Guerra Mundial, quando pilotos da Royal Air Force Britânica começaram a relatar estranhos acidentes mecânicos em seus aviões. Esses defeitos, muitas vezes sem explicação lógica, foram atribuídos a pequenas criaturas travessas que viviam dentro das máquinas, os Gremlins. Segundo os pilotos, essas entidades eram responsáveis por soltar parafusos, cortar cabos e sabotar voos. A lenda rapidamente se espalhou entre os soldados como uma forma de lidar com os medos da guerra e as falhas tecnológicas. Influência de Roald Dahl, o escritor Roald Dahl. Autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate, serviu na RAF e foi um dos primeiros a registrar essas histórias em seu livro The Gremlins, uma obra infantil que apresentava os Gremlins como criaturas pequenas e vingativas ressentidas com os humanos por invadirem seu território nos céus. A chegada ao cinema. A versão mais conhecida dos Gremlins surgiu décadas depois, em 1984, com o filme Gremlin, dirigido por Joe Dante e produzido por Steven Spielberg. A história começa com um simpático bichinho peludo chamado Gizmo, um mogwai, presenteado a um jovem chamado Billy com 3 regras bem específicas. Não exponha a luz solar, não molhe nunca alimente após a meia-noite naturalmente. Todas essas regras são quebradas, e o que era fofo se transforma em um pesadelo. Os mogwais se multiplicam e se transformam em criaturas perversas e caóticas. Os Gremlins, simbolismo e metáforas. O filme mistura comédia, terror e crítica social. Os Gremlins representam o caos oculto na sociedade moderna, o colapso da ordem quando limites são ultrapassados. A transformação dos mogwais em Gremlins também pode ser interpretada como uma metáfora para o medo da perda de controle. A dualidade entre aparência e essência crítica ao consumismo e a tecnologia descontrolada. O cenário natalino contrasta com a violência e o anarquismo das criaturas, reforçando a ideia de que mesmo os momentos mais pacíficos podem esconder o caos à espreita. Curiosidades sobre os Gremlins 1. O filme quase foi muito mais sombrio. O roteiro original incluía cenas muito mais violentas, como os Gremlins decapitando a mãe de Billy e comendo o cachorro. Spielberg e os produtores suavizaram a história para alcançar um público mais amplo. 2. Os Gremlins inspiraram a criação da classificação PG-13. A violência disfarçada do filme foi tão impactante que ajudou a motivar a criação da nova classificação nos cinemas americanos para filmes impróprios para menores de 13 anos sem supervisão. 3. Gizmo quase não existiu. A ideia original era que Gizmo também se transformasse em um Gremlin logo no início, mas Spielberg achou que o público se apegaria à criatura fofa, e ele se tornou o herói do filme. 4. Gremlins foram feitas com efeitos práticos. Nada de CGI. Todas as criaturas foram animatrônicas, com controles remotos e muito trabalho artesanal. Isso deu um charme único ao filme e inúmeros problemas técnicos. 5. Joe Dante, o diretor, era fã de criaturas clássicas, por isso o filme tem referências a filmes antigos de monstros, como A Noite dos Mortos-Vivos e A Mosca. 6. Gremlins 2 foi uma grande sátira, lançada em 1990. Gremlins 2, a nova geração, é uma paródia da cultura pop, do mercado corporativo e até do próprio primeiro filme. Tem Gremlin, cientista, arena, Gremlin, cantor de ópera, e até uma versão feminina. Legado na cultura pop. Os Gremlins ultrapassaram o cinema e viraram brinquedos, animações, quadrinhos, jogos e memes. Eles aparecem em paródias de Simpsons, Family Guy, influenciaram outras criaturas como os Kree, Forbes e até Pokémon como o Gridente e Gengar. Mesmo décadas depois, continuam populares, com planos para uma nova série animada chamada Gremlins, Secrets of the Mogwai, lançada pela HBO Max, expandindo o universo e revelando mais sobre a origem dos Mogwais. Conclusão: os Gremlins são muito mais do que vilões de um filme dos anos 80. São símbolos da imprevisibilidade humana, do caos moderno e da eterna luta entre luz e sombra. Com raízes em lendas de guerra e um toque de crítica social, eles se tornaram criaturas atemporais que ainda nos fascinam menos e assustam menos até hoje. Fala pessoal, hoje vou contar para vocês uma história fascinante sobre umas criaturas que marcaram época. Os Gremlins. Se você cresceu nos anos 80 ou é fã de filmes clássicos,
já deve conhecer esses pequenos monstrinhos. Mas você sabia que a origem deles está ligada à Segunda Guerra Mundial? Pois, durante a guerra, pilotos da RAF, a Força Aérea Britânica, começaram a criar histórias sobre pequenas criaturas maliciosas que sabotavam seus aviões. Quando algo dava errado nas aeronaves, eles diziam, foi um gremlin. Era uma forma bem humorada de lidar com as falhas mecânicas inexplicáveis. Mas foi em 1984 que essas lendas ganharam vida nas telonas, com o filme Gremlins, produzido por Steven Spielberg e dirigido por Joe Dante. A história do adorável Mogwai, chamado Gizmo, e suas 3 famosas regras. Não expor a luz forte, não molhar e nunca, jamais alimentar depois da meia-noite. O filme revolucionou Hollywood com seus efeitos práticos impressionantes. Todos os gremlins eram bonecos mecânicos, manipulados por especialistas. Nada de computação gráfica. O próprio Gizmo era controlado por até 4 pessoas ao mesmo tempo para criar suas expressões adoráveis. E falando em adorável, vocês sabiam que o Mogwai foi inspirado no folclore chinês? Mogwai significa espírito maligno, em cantonês. Mas, nosso querido Gizmo é uma exceção à regra, né? Ele é o único Mogwai que mantém sua natureza dócil, mesmo depois da transformação. O filme foi tão impactante que mudou as regras de classificação em Hollywood. Junto com Indiana Jones e o Templo da Perdição, Gremlins foi responsável pela criação da classificação PG-13 nos Estados Unidos. Antes, só existia o G, PG e Rua. A crítica social também está presente no filme. Os Gremlins podem ser vistos como uma metáfora do consumismo desenfreado dos anos 80. Eles se multiplicam sem controle, destroem tudo à sua volta e são atraídos por tecnologia e comida fast food. Coincidência? Acho que não. E as curiosidades não param por aí. O diretor Joe Dante queria que o filme fosse mais sombrio, mas Spielberg insistiu em manter um tom mais leve para atingir o público familiar. Mesmo assim, algumas cenas são bem intensas, como aquela da Sra. Douglas na escada. Vocês lembram? Na cultura pop, os Gremlins viraram um fenômeno. Tiveram brinquedos, jogos, histórias em quadrinhos e até uma série animada que está chegando na HBO Max. A influência deles é tão grande que aparecem como referência em dezenas de outros filmes e séries. O simbolismo psicológico dos Gremlins é interessante. Eles representam o lado obscuro que todos temos, mas que mantemos controlado por regras sociais. Quando essas regras são quebradas, bem, vocês sabem o que acontece. Os anos 80 foram a década perfeita para o surgimento dos Gremlins. Era uma época de experimentação no cinema, onde efeitos práticos e histórias criativas podiam se misturar com críticas sociais de forma única. E aí, pessoal, curtiu conhecer mais sobre essa história incrível? Deixe seu like, se inscreve no canal e comenta qual é a sua cena favorita de Gremlin. E não se esqueça de compartilhar com aquele amigo que também é fã dessas criaturinhas. Nos vemos no próximo vídeo.